Olá, tudo bem com vocês? Um bom domingo a todos. Eu quero estender as cordiais boas-vindas a este humilde canal. É um imenso prazer ter você aqui presente. Você aí do Brasil, da região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, receba o meu abraço e o meu amor não fingido. Sinta-se abraçado por esse que vos fala. O meu nome é César. Seja bem-vindo. Bom, hoje eu queria tratar de um assunto, né? Eu queria ler o que está em Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 7. Olha só o que diz. Bom, primeiro, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Essa será a Bíblia que usarei no decorrer desse vídeo. Apocalipse 1, o versículo 7, diz o seguinte: Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Então, essa expressão, né, de vir com as nuvens, eu queria, nesse vídeo, abordar essa questão, porque isso aqui, sob o prisma, né, da cultura judaica, da cultura hebraica, essa expressão vir nas nuvens, ela tem um significado. Só que, infelizmente, esse significado de vir em nuvens, ele foi deturpado pela tradição religiosa, né? A tradição religiosa deturpou esse significado, né? Ela nos deu aqui um outro formato. Então, quando nós lemos isso aqui nas Escrituras, logo se vem à mente de que esse vir nas nuvens, as pessoas imaginam como se fosse um homem descendo em uma nuvem, rodeado de anjos. Mas, sob o olhar da cultura hebraica, será que o significado de vir nas nuvens é realmente isso? Por exemplo, quando Jesus estava no Sinédrio, ele estava sendo interrogado por sumo sacerdote, né, o Anás, Caifás, os sumos sacerdotes. Então o sumo sacerdote perguntou a ele, né, eu te conjuro, você é o Filho de Deus? O que Jesus disse? Tu o dizes. E em verdade eu vos digo, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. Será que na hora que Jesus ele afirmou isso ao sumo sacerdote, será que o que veio na mente do sumo sacerdote naquela hora foi a visão que o sistema religioso nos passou? Ou o sumo sacerdote pensou algo totalmente diferente daquilo que hoje nós entendemos, conforme a tradição religiosa nos passou? Será que o sumo sacerdote imaginou que ele viria em cima de uma nuvem, rodeado de anjos? Será que foi isso? Então, a proposta desse vídeo é exatamente isso. Nós vamos tentar aqui desmistificar essa questão de vir às nuvens, porque isso dentro da cultura hebraica tem um significado, né? E para que nós possamos entender o significado disso, nós temos que buscar a resposta disso lá no Antigo Testamento, né? Porque boa parte dessas coisas que Jesus fala, dessas figuras de linguagem que Jesus fala, por exemplo, o sol se escurecer e a lua não dar a sua luz, Jesus pega isso lá do ensinamento dos profetas.
os profetas lá, quando recebiam os oráculos, né, as visões, as profecias, eles faziam uso disso. Inclusive, tem vídeo aqui explicando, né, a questão de escurecimento do sol e da lua. Para quem quiser ver, só procurar aqui no canal, o discurso escatológico de Jesus, parte 3. Ali tem uma parte que é abordada, essa questão de vir nas nuvens. Essa questão do escurecimento do sol, das estrelas, da lua. E hoje eu vou abordar agora a questão das nuvens. Vamos ver qual o significado disso na cultura hebraica. Então vamos buscar aqui um exemplo lá no Velho Testamento. Eu vou ler Isaías. Isaías capítulo 19, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura. Olha só o que diz. Oráculo a respeito do Egito. O profeta Isaías vai receber a visão, a profecia acerca do Egito. Olha o que diz. Aqui diz Yahvé, né? Mas é o Senhor. Yahvé, montado em uma nuvem veloz, vai ao Egito. Os deuses do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete no peito. Olha só o que diz. Yahvé montado em uma nuvem. Né? Vamos ler esse mesmo versículo na João Ferreira de Almeida. Olha o que diz. Sentença contra o Egito. Né? Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então aqui, o profeta Isaías, ele está profetizando que Deus, ele estava vindo em nuvens, em direção ao Egito. Lá em Apocalipse você vê, eis que o Filho do Homem, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Em Mateus 24, Jesus também fala, né? E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então verão o Filho do Homem nas nuvens, vindo nas nuvens. Então, ou seja, há sim um paralelo entre essas passagens, né? Há um paralelo. Aqui em Isaías, se você chegar para qualquer líder religioso e perguntar a ele se isso aqui se deu de forma literal, ele jamais vai concordar com você. Aqui, quando você fala que viu Deus montado numa nuvem, indo em direção ao Egito, ele não vai aceitar que isso aqui se desenrolou de forma literal. Com certeza ele vai concordar com você que isso aqui é uma figura de linguagem, é uma metáfora, é uma linguagem metafórica, uma linguagem conotativa. Se ele aceita que isso aqui é uma linguagem conotativa, então por que ele não aceita Apocalipse? Que lá diz que ele vem com as nuvens. Não é a mesma coisa? Aqui não é Deus vindo numa nuvem? E lá não é o Filho do Homem vindo nas nuvens? Por que aqui tem que ser metafórico e lá tem que ser literal? Então vamos lá. Então aqui em Isaías, conforme eu já li, ele diz que o Senhor vinha montado numa nuvem em direção ao Egito. Certo? Então agora nós vamos abordar os aspectos em que essa profecia se cumpriu. Porque se nós entendermos de que modo essa profecia se cumpriu, com certeza você vai entender lá em Apocalipse aquele significado de vir nas nuvens. Porque quando Jesus fala aquilo, repito, ele não está trazendo novidade nenhuma. Ele está se utilizando da linguagem profética, conforme estou te mostrando aqui em Isaías. Porque Jesus ele era judeu, então ele vivia debaixo da cultura hebraica. Ele está se utilizando desse artifício. Então, para nós entendermos o aspecto de como isso aqui se deu, vamos lá em Ezequiel. Vamos em Ezequiel,
no capítulo 29. Vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 29, né? Bom, então aqui em Isaías 19 diz que Deus, o Senhor, ele estava cavalgando nas nuvens, indo em direção ao Egito. Então a sentença era contra o Egito. Vamos ver agora como isso se deu. Ezequiel capítulo 29, eu vou ler a partir do versículo 1. Olha o que diz. No 10º ano, no 10º mês, no 12º dia do mês, a palavra de Yahvé me foi dirigida nesses termos. Olha, filho do homem, volta o teu rosto contra Faraó, rei do Egito. Profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize, assim diz o Senhor Yahvé. Então agora a profecia é contra o Egito, conforme diz Isaías. Então agora aqui nós vamos ver o cumprimento daquela profecia. Versículo 3, Ezequiel 29, 3. Eis que estou contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão deitado no meio do Nilo. Tu que dizes, o Nilo é meu, e foi eu que fiz. Porei arpão no teu queixo e farei com que os peixes dos teus canais se preguem às tuas escamas, e te removerei do meio dos canais. Então aqui é Deus profetizando contra Faraó. Faraó então ele se achava o dono do Nilo. Olha só, quem criou todas as coisas foi Deus. Então o Faraó achava que aquele rio Nilo era a criação dele. Olha a soberba desse rei, né? Agora vamos ler o versículo 8. Então aqui foi só uma introdução, né? Para você ver que a profecia de Isaías de que Deus viria contra o Egito nas nuvens, então aqui agora está sendo comprovado de que Deus revelou essa profecia a Ezequiel. Então aqui agora abordaremos os aspectos, né? Então aqui foi só uma introdução. Olha o versículo 8. Ezequiel 29, versículo 8. Com efeito, assim diz o Senhor Yahvé, eis que trarei sobre ti a espada. Sobre ti quem? Sobre o Egito. E te extirparei homens e animais. A terra do Egito será uma desolação e uma ruína. E assim saberão que eu sou Yahvé. Visto que ele disse, o Nilo é meu e foi eu que fiz. Então, ou seja, por causa dessa soberba de Faraó, Deus está dizendo aqui que ele mesmo acabaria com a terra do Egito. Não é isso? Então Deus ele veio nas nuvens, cavalgando, e aqui ele está dizendo que ele mesmo destruiria a terra do Egito. Então agora, vamos ler a partir do versículo 17. Ezequiel 29, versículo 17. Agora vamos ver de que forma Deus cumpriu esse juízo contra o Egito, quando ele veio em nuvens. Ezequiel 29, 17. Ora, sucedeu que no 27º ano do primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra de Yahvé me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, impôs ao seu exército uma grande empresa contra Tiro. Toda a cabeça ficou calva e todo o ombro esfolado, mas nenhuma recompensa conseguiu, nem para si e nem para o seu exército, como resultado da grande empresa a que se submeteu contra Tiro. Por este motivo, diz o Senhor Yahvé, agora preste atenção, eis que entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Olha o que diz aqui no Ezequiel 29, versículo 19. Eu vou repetir. Por este motivo, diz o Senhor Yahvé, eis que entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua riqueza, despojá-la-á e saqueará. Isso servirá de recompensa para ele e para o seu exército, como paga pelo trabalho que realizou. Entregar-lhe-ei a terra do Egito. Naquele dia suscitarei um novo rebento para a casa de Israel, e permitirei que se abra a boca no meio dela, e saberão que eu sou Yahvé. Então aqui está dizendo que Deus
e entregaria a terra do Egito nas mãos do rei da Babilônia. Então aqui já começamos a entender os aspectos de como se deu essa profecia de Isaías. Então primeiro nós vimos que lá em Isaías 19, versículo 1, que Deus enviaria numa nuvem contra o Egito. E aqui nós vemos o profeta Ezequiel trazendo essa profecia. Então o cumprimento dessa profecia, ela se deu aqui. Ela se deu quando? Quando a Babilônia devastou o Egito. Por intermédio de quem? Nabucodonosor. Então, ou seja, Deus, ele veio nas nuvens. Mas ele veio nas nuvens literalmente? Não. Ele veio nas nuvens por intermédio do rei da Babilônia. Então o rei da Babilônia invade o Egito e devasta. Então, ou seja, o rei da Babilônia foi o instrumento que Deus usou para trazer juízo. Foi dessa forma que Deus veio em nuvens. Então é por isso que, segundo a visão preterista, se entende que, a depender do contexto, quando se fala em nuvens, aquela vinda em nuvens, ela representa juízo. Então, ou seja, Deus levanta uma nação para punir outra. Ou seja, Deus vindo em juízo contra uma nação, contra uma cultura, contra um povo. Era dessa forma que se desenrolava essa vinda do Senhor em nuvens, conforme você está vendo aqui em Ezequiel. Entende agora? Quando Isaías profetiza que Deus ele vem cavalgando nas nuvens, entendes que era o quê? Que era o juízo. Deus iria trazer juízo contra a nação egípcia. E esse juízo se deu por intermédio do rei da Babilônia. Então a Babilônia ela foi o instrumento. Continuando, agora vamos ao capítulo 30 de Ezequiel. Veja só. Capítulo 30, versículo 1. Ezequiel 30, versículo 1. A palavra de Yahvé me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Yahvé, dai uivos, ai que dia, com efeito está próximo o dia. Está próximo o dia de Yahvé. Olha só, será um dia de nuvens. Será o tempo marcado para as nações, está vendo? Então todas as vezes então que nos deparamos com essa expressão dia do Senhor, você pode reparar que esse dia era algo sempre associado a nuvens. Será um dia de nuvens. Você sempre vai ver isso aqui na Bíblia. Por que era dia de nuvens? Que era o dia em que Deus vinha em nuvens. Vinha em nuvens trazendo juízo. Vinha por meio de uma nação inimiga. Uma nação se levantando contra uma cultura, contra um povo. Era dessa forma que o juízo de Deus se desenrolava quando ele vinha em nuvens. Ezequiel capítulo 30, versículo 4. Olha o que diz. A espada atingirá o Egito. Haverá angústia em Cush, quando caírem os trespassados no Egito, quando forem levadas as suas riquezas e os seus alicerces ficarem arrasados. Cush, Fut, Lud e toda a Arábia. Os filhos da terra da aliança cairão com eles a espada, assim diz Yahvé. Certo? Os sustentáculos do Egito cairão, e sua força presunçosa ruirá por terra, desde Magdol até Siene. Muitos cairão à espada, e serão uma desolação no meio de terras desoladas, e as suas cidades estarão entre cidades reduzidas a ruínas. Assim saberão que eu sou Yahvé, olha só, assim saberão que eu sou Yahvé, quando eu puser fogo no Egito, e forem despedaçados todos os seus sustentáculos. Você está vendo aqui? Ezequiel capítulo 30, no versículo 8, eu vou repetir, diz o seguinte, ó. Assim saberão que eu sou Yahvé quando eu puser fogo no Egito. Então aqui está dizendo que Deus colocaria fogo no Egito.
De que forma Deus colocou fogo no Egito? Será que foi o próprio Deus que literalmente foi lá e colocou fogo no Egito? Ou foi o rei da Babilônia? Conforme vimos aqui, não foi Nabucodonosor que invadiu a terra do Egito? Vamos a... Olha, tem mais um capítulo, um versículo aqui que eu gostaria de ler. Ó. Ezequiel capítulo 30, o versículo 10. Olha o que diz. Assim diz o Senhor Yahvé: aniquilarei a multidão do Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ficou claro? Quando a profecia de Isaías diz que Deus virá nas nuvens, olha aí por meio de quem? O Senhor está trazendo o juízo. O juízo de Deus está se manifestando por intermédio de Nabucodonosor. Nabucodonosor aqui é uma tipificação, o quê? De um Cristo, que traria juízo contra uma nação, contra o Egito. Agora, veja o versículo, Ezequiel, capítulo 30, versículo 23. Eu estou pulando, mas você que estiver em casa, você leia todo o capítulo 30 de Ezequiel e todo o capítulo 29. Que aí você vai entender detalhes de como se deu a profecia de Isaías. Isaías 19:1, que fala que Deus enviaria nas nuvens. E aqui está o cumprimento daquela profecia. Então aqui nós estamos trazendo alguns detalhes de como essa vinda do Senhor em nuvens se deu. Olha só, Ezequiel capítulo 30, o versículo 23. Espalharei os egípcios por entre os povos, sim, dispersá-lo-ei por entre nações. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia. Olha só. Porei a minha espada na sua mão e quebrarei os braços de Faraó, fazendo com que dê gemidos de trespassados na presença daquele. Assim fortalecerei os braços do rei da Babilônia. Mas os braços de Faraó desfalecerão, e saberão que eu sou Yahvé, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e em a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios por entre os povos, e dispersarei por entre nações, e então saberão que eu sou Yahvé. Saberão que eu sou o Senhor. Bom, eu acho que a essa altura do campeonato, você aí que está assistindo a esse vídeo, você deve estar entendendo, né? De que a vinda do Senhor, então, em nuvens, conforme está aqui no Antigo Testamento, né? Eu estou pegando um exemplo, peguei lá o exemplo de Isaías, que Isaías disse que Deus ele vinha cavalgando nas nuvens. E aqui eu trouxe então de que forma os aspectos de como essa profecia se cumpriu. Ela se cumpre quando? Quando Deus levanta Faraó, quando Deus levanta Nabucodonosor, rei da Babilônia, e usa esse rei para punir o Egito. Tanto é que aqui o próprio profeta diz, né, que a espada do Senhor ela estava nas mãos de Nabucodonosor para massacrar o Egito. Então, ou seja, foi dessa forma que Deus vem em nuvens, que o Senhor veio cavalgando nas nuvens. Agora, tendo isso em mente, você vai lá no livro de Mateus e leia. Leia agora com a visão sob o prisma da cultura hebraica, de que vir nas nuvens não é literal. Vir em nuvens é juízo. E esse juízo se manifestava da seguinte forma: Deus levantava uma nação para punir outra. Como no caso aqui, levantou a Babilônia para punir o Egito. Usou Nabucodonosor para devastar a terra do Egito. Ele colocou o fogo, ele devastou, e o instrumento da ira de Deus, o instrumento do juízo, foi o rei da Babilônia. Então agora, quando você lê em Mateus 24,
o versículo 30, olha o que diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos na terra baterão no peito, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. O Filho do Homem vindo nas nuvens. Eis que o Senhor vem cavalgando até o Egito. Olha o paralelo. Agora entenda. De que forma o Filho do Homem veio nas nuvens aqui? Lá em Apocalipse diz que ele viria nas nuvens e todo olho verá. Não é a mesma coisa que se deu lá no juízo contra o Egito? Agora aqui, qual foi a nação que Deus levantou? Qual era a nação que estava sendo usada por Deus e qual era a nação que estava sofrendo o juízo? Aqui em Mateus, a nação a qual sofreria o golpe da ira de Deus era Israel. Mais especificamente, Jerusalém. A nação que Deus usaria para trazer o juízo foi o Império Romano. O Império Romano na pessoa do general Tito, que no ano 70 cercou Jerusalém e devastou. Então, ou seja, assim como a espada do Senhor, ela estava nas mãos de Nabucodonosor para trazer o juízo ao Egito, a espada do Senhor ela estava nas mãos do general Tito para massacrar e destruir Jerusalém. Nisso consistiu a vinda do Filho do Homem em nuvens. É isso aqui, é essa a proposta do vídeo. Lendo debaixo o quê? Da cultura hebraica. Nós temos que desconstruir essa visão deturpada que o sistema religioso conseguiu inculcar na nossa mente. De que vai vir um homem na nuvem. Ora, se as coisas fossem realmente assim, então lá em Isaías, alguém veria lá um ser celestial cavalgando na nuvem. Será que há algum relato histórico disso? De que, olha, foi visto algo, um ser celestial montado numa nuvem, estava indo lá em direção ao Egito. Não. Então aqui é da mesma forma. A cultura é a mesma. A cultura hebraica é a mesma. Jesus está se utilizando da cultura hebraica. Ele era judeu. Então quando ele fala que o Filho do Homem vem em nuvens, lá na hora quando ele diz isso ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote rasga as vestes e diz, né, olha, ele blasfemou. Por quê? O sumo sacerdote entendia, ele sendo judeu, ele sendo ali entendido acerca das escrituras, né? Ele não era um homem iletrado, ele era um doutor acerca das escrituras, então ele entendia muito bem o significado dessa expressão de vir nas nuvens. Ele entendia que quem vinha em nuvens para trazer devastação e juízo era Deus. É por isso que lá no Velho Testamento você vê expressões que é do livro de Amós que fala, né? Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Por quê? Porque o dia do Senhor é isso. É dia de devastação, dia de escuridão, dia de nuvens. É dia de acerto de contas. Então foi exatamente assim que se deu essa vinda do Filho do Homem. Ela se deu em 70. Em 70 ele veio em nuvens. Veio em nuvens na pessoa do general Tito, do Império Romano. Certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Era isso que eu queria deixar explanado, né, aqui no vídeo. Se ficou claro, ficou coerente, deixa aí o like e compartilhe. Agora, se você não concorda, deixa o dislike. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e um excelente domingo. E um excelente início de semana. Tchau. Vamos ver se ficou.